Fala, meus amigos, começando o vídeo hoje, diretamente do Camp Nou. Aqui tá o Museu do Barcelona, fui lá dentro hoje, muito bonito, muita coisa do Messi, as bolas de ouros, as Champions Leagues do Barcelona, tem tudo ali. Também visitei o estádio do Camp Nou, uma experiência muito bacana aqui na cidade do Barça. Então, começando esse vídeo daqui, mas agora a gente vai com as informações do Vasco. Tamo junto. Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. A abertura hoje foi diferente, né? Mas vamos lá, vamos falar de Vasco da Gama, atualizar aqui tudo sobre o nosso gigante da colina. Bom, o Vasco ontem decepcionou, empate em casa contra a Chapecoense, 1-1, levando gol no último minuto, enfim... Um roteiro, meu amigo, daquele que o vascaíno infelizmente também está acostumado, né? Quando o Vasco começou a perder aquele monte de gol, a gente já imaginava que o castigo viria ali na parte final. Bom, a gente vai falar principalmente sobre o mercado da bola. Tem jogador deixando o Vasco, lateral esquerdo de saída aí do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre um jogador do Flamengo, que está na mira do Vasco. Aí o Vasco pode contratar um jogador do Flamengo. Também vamos falar aqui sobre propostas que o Vasco recusou pelo volante Cauã Barros. Chegaram aí algumas propostas pelo volante vascaíno e o Vasco não aceitou essas propostas. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Se você não for inscrito, a sua inscrição também é muito importante, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, vamos falar de Vasco, vamos começar ainda falando sobre o jogo de ontem, né? Meu Deus do céu, que horror, né? Que horror que foi o jogo de ontem, não em relação assim a chances criadas, que eu acho que o Vasco até criou boas oportunidades, foi prejudicado também pela arbitragem ali, teve um pênalti não marcado, teve um gol mal anulado ali, mas não justifica ter sofrido o empate no final e não justifica o tanto de gol que o Vasco perdeu, principalmente o atacante Brenner, né? Que é um jogador que chegou agora, precisa se firmar, precisa ganhar a confiança do torcedor. Ontem perdeu ali pelo menos 4 chances claras de gol. E aí o Vasco foi punido, né? No finalzinho, quem não faz leva, né? O Vasco leva o gol ali nos acréscimos, no último minuto praticamente. Um chute de longe do Jean Carlos, que na minha opinião, um goleiro igual o Léo Jardim não pode tomar um gol daquele. Foi falha do Léo Jardim, deveria ter evitado, né? Ali era um gol evitável, vamos dizer assim. Então um empate ontem com gosto de derrota. Fernando Diniz saiu vaiado, né? Saiu ali sendo hostilizado pelo torcedor. Mas a informação é que ele ainda continua, né? O Fernando Diniz ainda tem moral com a diretoria, com o Pedrinho, com o Felipe, e acho só se acontecer uma tragédia muito grande para o Vasco trocar de treinador agora. Mas enfim, a vida tem que seguir. O Vasco já joga no final de semana aí contra o Botafogo, valendo a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca, para evitar mais uma vergonha, né? Para evitar mais um vexame, porque se o Vasco não se classificar, vai ter que jogar o quadrangular do rebaixamento no Campeonato Carioca. Aí seria realmente, meu amigo, uma vergonha sem tamanho, né? Mas, enfim, a gente vai acompanhando e falando sobre esse jogo contra o Botafogo nos próximos dias. Vamos atualizar o mercado da bola, né? Eu vou começar falando aqui sobre um jogador que está de saída do Vasco, que é o lateral esquerdo Felipe Luiz. Ele que perdeu espaço, né, no Vasco. O Vasco contratou o Cuiabano, já foi aí apresentado. Tem o Lucas Piton também, que nesse momento é o titular. O Vasco também fechou com o lateral esquerdo, né? Que vai chegar no meio do ano, o Paulinho do América Mineiro. Então assim, o Vitor Luiz indo para o fim da fila, então era natural realmente uma saída do jogador. E a informação é que o Fortaleza tem negociação avançada para fechar a contratação do lateral Vitor Luiz do Vasco. Então o Vitor Luiz deve jogar a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada pela equipe do Fortaleza. O negócio está muito próximo mesmo de ser sacramentado. Como eu disse, o Vasco contratando, né, algumas peças ali para a lateral esquerda, o Vitor Luiz ia ficar mais escanteado do que já é, né? Ele já joga muito pouco, então praticamente não iria jogar. Então é bom para todo mundo, né? É bom para ele, é bom para o Vasco. Talvez seja bom para o Fortaleza também, disputando a Série B, uma exigência um pouco menor.
e o jogador vai ter mais minutagem lá com a camisa do Fortaleza. Então falta pouco para o negócio ser concretizado e o Vitor Luiz será jogador do Fortaleza nessa temporada de 2026. Bom, teve jogador que recebeu proposta para sair, mas o Vasco recusou, tá? 3 clubes procuraram o Vasco interessados no volante Cauã Barros nos últimos dias. O AEK Atenas, da Grécia, fez uma proposta de 5 milhões de euros pelo jogador. Além da equipe grega, o Torino, da Itália, também estaria disposto a pagar 5 milhões de euros ali pelo Cauã Barros, mas essas 2 propostas foram recusadas pela diretoria do Vasco, que mantém ali uma postura firme, entendendo que o atleta é importante nesse momento para o elenco do Vasco e também para o esquema tático do treinador Fernando Diniz. Outro clube que demonstrou interesse no Cauã Barros foi o Galatasaray. O clube turco realizou uma sondagem, porém o avanço das tratativas não aconteceu, né? A janela de transferência da Turquia, inclusive, se encerra hoje, então não vai ter avanço nessa situação aí do Galatasaray. Mas chegaram 2 propostas aí pelo Cauã Barros, no valor de 5 milhões de reais cada, e o Vasco, 5 milhões de reais não, 5 milhões de euros, perdão, 5 milhões de euros cada, e o Vasco recusou essas 2 propostas pelo atleta. Cauã Barros permanece no Vasco. Enfim, é um jogador jovem que tem muito a evoluir, né? Mas eu acho que tá em crescente, né? Oscila de vez em quando, mas é titular desse time do Vasco hoje, ao lado ali do Thiago Mendes. Falando em volante, né? Falei aqui de uma possível saída do Barros, que teve proposta recusada aí, mas o Vasco tenta a contratação do Alan, volante do Flamengo. O Globoesporte.com trouxe aqui algumas informações sobre essa situação, né? Dizendo que o Alan, volante do Flamengo, entrou no radar do Vasco e que recentemente o staff do atleta de 28 anos procurou o Vasco e o técnico Fernando Diniz para saber se haveria ali interesse numa transferência. Essa conversa aconteceu porque o jogador trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense em 2019. Na época, foi o Diniz, né, que trouxe o jogador para atuar no futebol brasileiro e, enfim, a nível de jogo profissional ali, né, pela primeira vez. O Alan está buscando mais tempo de jogo, já que não vem atuando com a camisa do Flamengo, não está sendo nem relacionado, né, pelo treinador Felipe Luiz. Então, teve uma consulta ali partindo do staff do jogador para saber se haveria o interesse do Vasco e do Fernando Diniz na contratação. O Vasco sinalizou de forma positiva, né? Fernando Diniz sinalizou ali de forma positiva. O problema é a parte financeira, né? Além da rivalidade entre Vasco e Flamengo. O Flamengo não vai facilitar uma negociação para o Vasco. O Alan recebe um salário alto lá no Flamengo, que está fora da realidade do que o Vasco paga nesse momento para jogadores que compõem o elenco. E é claro, o Flamengo não está disposto a arcar com nenhuma parte do vencimento do jogador, né, do salário do jogador, para emprestar para o Vasco, né, para um rival da cidade. O Flamengo também exige ali uma compensação financeira para liberar o meio-campista. Então a negociação é considerada difícil, tá? Difícil. É uma negociação difícil de acontecer, apesar do interesse do Alan em vir para o Vasco e do Vasco em contratar o Alan. O Vasco estaria disposto a buscar ali um empréstimo com opção de compra pelo Alan. O grande problema seria convencer o presidente do Flamengo, né, o BAP, a liberar um jogador para o maior rival, né, para o Vasco da Gama. Então, as conversas estão acontecendo ali entre as partes e, havendo atualização, a gente traz aqui no canal. Teve apuração também na torcida Vascaínos, né, NT Vascaínos, nessa parte do Alan. É um jogador, enfim, que não vem sendo utilizado no Flamengo, tem um salário muito alto. Eu acho que ganhando o que ele ganha no Flamengo, o Vasco não vai ter como pagar, né? Não, ainda mais, vamos dizer que é uma aposta, né? Não é um jogador que a gente crava que vai chegar e vai resolver. Então acho que é uma negociação bem difícil de acontecer. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui por enquanto. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, até a próxima. Fui!